Presidente, eu gostaria de me pronunciar, já que o ilustre senador Lindenberg fez alusão a determinadas modificações que, durante as sessões da comissão especial, foram feitas sobre essa medida provisória enviada pelo governo. E eu queria dizer que, no contexto da progressividade, de que, evidentemente, aqueles que ganham mais devem pagar mais, todos nós estamos inteiramente de acordo com essa visão e com essa filosofia tributária. E que essa medida, mandada pelo ilustre Ministério da Fazenda, pelo ilustre ministro da Fazenda, na época ainda o ministro Joaquim Levy, que, segundo o nosso líder Pimentel, era um ministro que não tinha compromisso com o povo, nesta medida provisória mandada pelo Joaquim Levy, ele coloca a mesma filosofia que já vinha imperando até então, sobre a progressividade de ganhos de capital, apenas aumentando drasticamente as alíquotas. Por exemplo, a alíquota mais alta, que era de 15%, ele dobrou, passou de uma vez só de 15% para 30%. Estudando esta medida e debatendo na comissão especial, várias colocações foram feitas sobre essa medida. Primeiro, que essa medida não era objetivamente sobre lucro, era sobre lucro e sobre a correção monetária, correção do tempo de determinado ativo. Por exemplo, senador Agripino, vamos dizer que Vossa Excelência comprou uma casa há 15 anos atrás e comprou por 1.000. Hoje, evidentemente, essa casa não vale mais 1.000, ela vale 10.000. Não significa que o senhor tenha tido, Vossa Excelência, tenha tido um lucro de 9.000. Esse valor de 1.000 àquela época, corrigida aos valores de hoje, seriam completamente diferentes. Então, estaria aí se taxando também 30% sobre a correção monetária. Fora isso, tem outra coisa importante e muito importante. Mais uma vez, o Ministério da Fazenda, que a gente pode até entender o desespero do secretário Rachid, no afã de arrecadar a qualquer custo, estava mais uma vez fazendo uma enorme complicação no sistema tributário brasileiro, que, ao invés de simplificar, que é o que teria que vir no eventual reforma tributária, estava complicando mais ainda, já que essas constantes medidas de elevação de alíquotas está fazendo com que haja uma confusão geral e alíquotas diferentes para ganhos iguais. Por exemplo, no caso, novamente, desses 30%, nós teríamos, senador Agripino, 3 alíquotas diferentes para ganho de capital. Uma, no caso de ativos, por exemplo, de empresas, de ações de empresas não listadas em bolsas, que são, evidentemente, as menores empresas. São aquelas empresas que normalmente o PT diz defender. Esses pagariam 30%, enquanto os grandes empresários, que são das empresas listadas em bolsas, pagariam 15%. Está fazendo, portanto, o contrário do que o ilustre senador Lindenberg pregou aqui, que era progressividade no intuito dos maiores pagarem mais e dos menores pagarem menos. Estava fazendo o inverso. Os menores pagariam mais e os maiores pagariam menos. Fora isso, havia uma terceira alíquota, que é sobre o ganho de capital financeiro em aplicação de CDB, que é 22,5%. Então, para ganhos de capital, nós teríamos 3 alíquotas sem nenhuma lógica entre si. Por que o investidor de ganho de capital, de ganho financeiro, teria uma alíquota menor
do que o investidor de ganho capital de quem comprou um terreninho, de quem comprou uma casa há algum tempo atrás. Então, é mais uma distorção que seria jogado nesse sistema. O que é que nós fizemos? Pelo menos tentar unificar com a mesma alíquota, reduzindo para apenas 2 alíquotas, a alíquota, unificando a alíquota de bem de capital maior, a nível maior, sempre progressivo, ao ganho de capital na aplicação financeira, que é 22,5%. Então, na tentativa de fazer este ajuste, que ainda não é o ideal, porque o ideal é quando o governo vier enviar aqui, de fato, uma política de reforma e simplificação tributária. Então, nós ajustamos essa alíquota à mesma alíquota. Lamento, mais uma vez, que tudo aquilo que o governo do PT, do Partido dos Trabalhadores, defende de uma maneira, às vezes, até demagógica, ou porque não entende direito, ou porque não quer entender, acaba fazendo ao contrário. Essa é a minha explicação.